Salve galerinha, aqui é o MTS da VV naquele pique, tá ligado? Hoje eu vim te dar o papo reto sobre as questões indígenas no Brasil, tá ligado? Os indígenas brasileiros. Aí você vai falar pra mim, MT, teu canal não é uma parada que pega as informações mais acadêmicas e leva pra favela com uma linguagem mais acessível? O que nós da favela tem a ver com os índios, mano? Eu vou te dar o papo reto, irmão. Hoje eu vou te mostrar até o final desse vídeo como a questão dos índios está associada à questão das favelas cariocas. O que tem em comum nesses dois casos. Então fica até o final do vídeo que a visão hoje tá maneira, hein? Nós se encontramos depois da vinheta, valeu? Tô na guerra pela paz, não peito o trem, não peita quem, não peito o trem, não peita quem. Então é isso, antes de mais nada, se tu chegou agora no canal, como? Já se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que nós tá lançando aí toda segunda e quinta-feira, 6 horas da noite, hein? Então bora lá que como? Hoje o papo tá sinistro, irmão. Então antes de mais nada, irmão, ao meu ver, os indígenas funcionam como um termômetro da democracia. Como assim, MT? Vamos falar o seguinte. O Estado, há 500 anos, o papel do Brasil como país, antes mesmo de ser um país, antes mesmo do Império, sempre foi o quê? Exterminar a população indígena desse país, que era muito grande, foi reduzida em 90%. Por quê? Isso já acontece há 500 anos e nenhum governo do Brasil até hoje tomaram providências para evitar que isso aconteça. Ou, por exemplo, encerrar o problema de uma vez por todas. A gente tem uma Constituição muito progressista em alguns pontos para um país que é muito conservador em outros. E uma coisa que o Brasil faz questão de conservar, com certeza, é o genocídio do povo indígena. Então, mesmo com uma Constituição avançada que delimita territórios de preservação indígena, e isso é uma coisa muito progressista, delimitar terras indígenas que não podem ser exploradas, que devem ser preservadas, por uma Constituição de 1988. Então, tipo assim, ela já estava bem avançada em alguns pontos. Mas é o seguinte, a lei ela é só um pedaço de papel, são palavras escritas. E se as pessoas não fizerem com que ela valha o que está ali no papel, é só uma palavra só, não tem moral nenhuma, não tem sentido nenhum. E você não acha que o Brasil de hoje tem muita palavra no papel e poucas que funcionam de verdade, pelo menos pra gente? É por isso que quando a gente fala de indígenas no Brasil, não pode deixar de fora uma questão muito importante, que é o conflito por terras. E isso é uma coisa que cai até no Enem, então se você está estudando pelo Enem aí, você já vai ficar ligado que isso é uma coisa muito importante. A gente tem muitos interesses diferentes rolando aqui no Brasil, mas geralmente o interesse dos que sempre saem ganhando é daqueles grupos de poder, que geralmente está associado nessa questão ao garimpo, às madeireiras, ao agronegócio, entre outros que também têm conflitos por terra nessas áreas. Se quem deveria fazer com que as leis que estão no papel fossem aplicadas não está interessado nisso, na verdade é colocado lá por esses grupos que têm interesse nessas terras que são protegidas por lei, você acha que a lei vai ser alguma coisa além de palavras no papel? Então, mano, essa semana eu vi uma notícia que me encheu de alegria. E que notícia foi essa? Vai estar aparecendo na tela agora, eu vou ler pra vocês. Que é do Folha Pontual. Sem apoio federal, índios munducurus expulsam madeireiros ilegais do Pará, mano. Tá ligado? E não é com arco e flecha não, mano. Os caras têm um discurso aí que fala que o indígena ele barra o avanço, o progresso, né? Ordem e progresso. O índio tá lá pra falar, sua bunda fez sucesso, né? Então como? Os caras vieram furar essa lei aí que tá só no papel, porque sem apoio do governo federal, os indígenas pegaram em armas e foram lá expulsar os caras que estavam invadindo as terras deles, tá ligado? Agindo contra a lei. Então, você tem que parar pra pensar. Quando o IBAMA taca fogo no material que essas madeireiras estão usando pra derrubar a floresta, o presidente se pronuncia pra falar que tá errado? Por que o presidente não se pronuncia pra fazer valer a lei que tá no papel? Eu não falo só desse presidente que tá aí agora não, tô falando dos outros também. Ainda nessa questão do indígena que evita o progresso do país, né, porque ele não aceita que as madeireiras, né, os garimpeiros vão lá extrair a riqueza das terras deles, né, porque como as pessoas costumam falar por aí, né, o índio ele vai ser civilizado quando ele puder comprar um iPhone. Sinceramente, isso é, além de ser um desrespeito à cultura deles, ainda de ser um desrespeito à sobrevivência de 500 anos que eles têm lutado para manter, preservar sua cultura e seu modo de vida, é uma total burrice, cara. Porque, sinceramente, a história do Brasil em 500 anos foi o quê? Em 500 anos de Brasil, nossa história é ser roubado. Eles tiram toda a riqueza que o nosso país tem, entendeu? E lançam nosso povo na profunda miséria. E fala que é assim porque não tem dinheiro pra melhorar as coisas, porque a gente não tem uma economia tão avançada, tá ligado? Mas aí você para pra pensar. As questões do Brasil e, por exemplo, o continente africano. São dois lugares do mundo extremamente ricos, tanto na biodiversidade quanto na matéria-prima, entendeu? Ainda mais no mundo que precisa tanto de matérias-primas quanto o mundo capitalista. Então, você para pra pensar, nós vivemos a posição de periferia, nós somos roubados pelo capital estrangeiro todos os dias. E pelo nosso próprio capital, nossa própria elite também. Então o povo é refém. Você quer um vídeo mais detalhado sobre essa questão da periferia do mundo e as metrópoles? Então deixa aí no comentário que eu vou estar gravando um vídeo e teu comentário ainda pode aparecer lá, valeu? Então quando se trata dessas riquezas, no assunto que a gente está abordando sobre as terras indígenas, você pode parar para pensar sobre essas queimadas que estão acontecendo agora.
Um dos grupos de interesse que eu te falei mais cedo, que sempre saem ganhando, esse pessoal que manda bastante na política, tem muito poder no Brasil, é o agronegócio. E se você quer saber, as fronteiras do agronegócio já são enormes. Até onde a pecuária chegou, a produção de soja, né? O objetivo dos caras é transformar tudo num grande campo de boi e de soja para poder vender para fora, como você está vendo agora que está acontecendo com o arroz também, né? Então é isso, o Brasil vive desse tipo de exportação. Então mesmo que a gente tenha que empurrar os indígenas pra puta que pariu, ou então invadir a terra deles e roubar tudo, matar tudo, não importa. O importante é vender carne de boi e vender soja. Vai estar aparecendo aqui na tela agora o mapa do Brasil e você vai perceber o tamanho das queimadas. E o tamanho das queimadas é justamente na área de fronteira do agronegócio. Então, além de destruir o ecossistema do Pantanal, como você tem visto em muitas fotos aí na internet hoje em dia, vários animais morrendo, isso também é um ataque direto a essas reservas indígenas, que são protegidas por lei. Eles sempre vão estar invadindo as terras, eles sempre vão estar metendo a mão no que não é deles, eles sempre vão estar indo contra a lei, e eles vão estar justificando sempre isso, como se estivesse fazendo um favor, sabe? Tem que levar a civilização aos indígenas, entendeu? Porque pra eles o indígena só é índio no momento que tá lá com arco e flecha na mão, botou um short e uma blusa, já não é mais índio. Saiu da tribo dele lá, ele não é mais índio, entendeu? Então, tipo assim, eles querem destruir esse tipo de cultura, eles querem destruir esse modo de vida. Então, o que eu falei, por que isso é um termômetro da democracia? Porque se você tem um governo que não consegue respeitar nem a demarcação de territórios indígenas que foram conquistados em cima de 500 anos do sangue desse povo derramado, você pode ter certeza que a democracia vai ser a coisa que menos importa, entendeu? E aí faz essa questão, o que tem a ver o que você falou até agora dos indígenas com as favelas, Matheus? Um exemplo disso. Qual é o lugar que a gente vive aqui na cidade? Por exemplo, o Rio de Janeiro. Pô, vive na beira de encosta, vive na beira de valão, vive apertado, no lugar onde cabe uma casa, cabe 6 casas e tem 20 pessoas morando lá. A questão é terra também. Mesmo na cidade, mesmo no Rio de Janeiro, a questão é terra. Porque o lugar que a gente mora é na beira de encosta, entendeu? Porque a especulação imobiliária precisa dos lugares melhores para morar. Então a gente precisa morar onde? Nós que somos pobres, trabalhador, e não temos condição de comprar um apartamento na Barra, por exemplo. Nos lugares onde a especulação imobiliária dessa cidade maravilhosa ainda não alcançou. Porque é um lugar que eles não podem construir, porque tem risco de deslizamento, entendeu? Risco de enchente. E é nesses lugares que nós vamos construir nossas casas, entendeu? Então, se você olhar para o Rio de Janeiro com essa questão como a gente está olhando para os indígenas, as favelas também são um termômetro da democracia. Porque quando o Estado assume um papel como ele tem hoje de inimigo, de assassino, olha bem, não é as favelas que tornaram o Estado inimigos dela. O Estado sempre teve um posicionamento de inimigo, de enfrentamento, de expulsar, entendeu? De remover, de humilhar, entendeu? De tornar animalizado, selvagem, as favelas cariocas, o favelado carioca, principalmente. Porque tem que ser combatido. Porque esse pessoal, assim como os indígenas, tem que estar sob controle, entendeu? Para essa política que visa interesses, visa lucros, o pobre não pode ter um lugar de bem-estar. O favelado ele não pode estar no lugar de bem-estar. Ele não pode ser o senhor do seu destino. Ele não pode fazer parte da política que guia esse país. Não pode fazer parte da política que guia a sua cidade. Entendeu? A sua função é estar lá para trabalhar, ser mão de obra barata, vivendo uma vida insalubre, no lugar onde não tem a mínima condição de vida ou de higiene, porque assim ele vai aceitar trabalhar pelo mais barato possível. Então, quando um governo, entendendo toda essa questão, ainda se posiciona como um inimigo, quando coloca os fuzis apontados para as favelas, para os favelados, você pode entender que não tem democracia aí, não tem respeito à população, não tem respeito ao sangue derramado. Porque se hoje ainda nós vivemos na favela, nessa cidade do Rio de Janeiro, é porque teve muita luta para que aquelas pessoas pudessem morar ali, entendeu? Para que nós pudéssemos morar ali, porque nem ali era pra gente estar. Aí você pode falar pra mim, MT, tá falando merda, os caras não ligam pra gente que tá aqui na favela não. Não, meu irmão. Um exemplo, você mora onde? Aqui no Rio de Janeiro, você mora na VK, na Vila Aliança, você mora no Rodo, no Antares, na Cidade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Essas favelas começaram ali do nada, brotou gente do chão? Não. Durante a ditadura militar, eles fizeram um processo de remoção das favelas da zona sul do Rio de Janeiro, entendeu? Que é o cartão postal que o gringo vem aqui ver, bonitinho, tirar os favelados dali dos morros, para jogar o mais longe possível. E esse mais longe possível era a Zona Oeste. A Zona Oeste hoje que está crescendo, né? E os números de favelas também estão aumentando. Por quê? Porque as favelas foram removidas da Zona Sul para lá. Porque a intenção não era acabar com o problema das favelas, não era acabar com o problema das moradias. Era simplesmente tirar da onde os olhos podem ver, entendeu? Então as favelas da Zona Oeste cresceram largadas, abandonadas pelo Estado. E hoje o Estado tem que lidar com esse problema aí. Mas como ele lidar com esse problema? O mesmo Estado que há 500 anos executa indígenas, porque tem que levar a civilização, tem que levar o avanço. Como eles lidam com as favelas também, que eles ignoraram, que eles assassinaram? Como eles lidam com isso hoje? Desde a década de 80, 90, já existem grupos de extermínio, sabe? Que eram feitos por militares, mano. Pra ir matar pessoas na favela. E ainda falava, eles matavam qualquer um lá, tá ligado? Podia ser preto, favelado, eles matavam qualquer um e falava que era vagabundo.
Meu irmão, quem na pista ia pensar, não, até hoje eles fazem isso, mata e fala que é vagabundo e pronto, tá falado. Quem vai dizer que não é, tá ligado? As pessoas têm maior preconceito com a favela na pista, tá ligado? Tu acha que as pessoas vão acreditar que você não era bandido? Tu voltando do trabalho, toma um tiro na viela, os caras botam a arma na tua mão, dá 2 tiros pro alto, você morto lá. E aí vou falar, tem pólvora na mão dele aqui, o cara é vagabundo. Todo mundo sabe que você é trabalhador, tava voltando do trabalho. Mas aí, é tua palavra de defunto contra deles? Ou é palavra de uma favela que não tem nem mais voz hoje em dia pra denunciar tanta violência, tanto esculacho? A questão, assim como a questão dos índios, não é só um madeireiro, que é o inimigo deles, que vai lá executar uma porrada de indígena. Não é só alguns garimpeiros que vão lá executar uma porrada de indígena. O problema deles, se fosse só meia dúzia de garimpeiro, como o nosso problema também fosse só meia dúzia de maluco que entra aí pra matar todo mundo, seria facilmente resolvido, mas não é, porque essas pessoas representam grupos que estão no poder político do Brasil. Então, quando esses grupos que têm esses interesses claros de executar, de assassinar, de tomar, roubar, usurpar essa área, seja indígena ou seja da favela, seja para controlar, seja para roubar riquezas, essas pessoas têm interesses e são interesses protegidos pela política. Se os caras que deveriam fazer ali e valer são os mesmos caras que organizam esses grupos para ir lá executar você, cadê a sua proteção? Que democracia é essa? Que Estado é esse? Você é um cidadão? Você é brasileiro? Ou você é refém disso? Qual é a sua função hoje na sociedade? Você vive para quê? Para comprar um celular? Para trabalhar barato? Quem é você hoje? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. A visão que eu tive pra passar pra vocês, tá ligado? Chegou até aqui agora? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa seu like também, que a meta desse vídeo são 40 likes, valeu? Então se você tem aquele amigo favelado que tá precisando saber dessas noções aí, ter essa visão, ter essa consciência, passa o vídeo pra ele, mano. Leva essa mensagem pra frente. Tamo junto.